por misericórdia. Amém? Nesta noite, nós estamos aqui para o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E nós já temos adorado o Senhor, e eu posso dizer aos irmãos que se o culto terminasse agora, eu ia para casa com minha bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas temos aí uma palavra da parte do Senhor, que está aqui no livro de Daniel, capítulo de número 6, e o versículo de número 10. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Bendito seja o nome daquele que vive para sempre. Já está aqui na frente, na tela, você pode acompanhar. Quem puder, se coloque de pé e reverence a palavra do Senhor. Aleluia. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10. Aqui a tradução da tela é de acordo com a nossa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Daniel 6, 10. Aleluia. Poder dar um pouquinho mais de voz. Aleluia. Deus seja louvado. Tá ótimo. Aleluia. Quando Daniel soube o decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Vou ler mais uma vez, amém? Quando Daniel soube que o decreto do rei tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Quantos podem orar comigo nessa noite? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó excelso Deus glorioso, meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui e por esses instantes tão preciosos que temos desfrutado da tua presença, por tudo que já ouvimos nesta noite e recebemos da tua parte por intermédio dos teus servos. Muito obrigado, Senhor, porque não somos dignos de tamanha graça, mas aprove a ti nos escolher antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem do teu santo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, somos eternamente devedores ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, meu Deus, por neste momento ainda nos dar o privilégio de ouvir um pouco mais da tua palavra. A nossa oração é que o Senhor continue falando conosco, que nos edifique, Senhor. Ó Deus, para que nossa vida, meu Pai, possa se tornar frutífera em frutos que louvem ao teu santo nome. Pai eterno, no nome de Jesus, repreenda todo e qualquer espírito imundo, toda ingerência do maligno neste lugar que tente tirar a atenção dos teus filhos da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, glorifica o teu nome, Pai eterno. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. Pai amado, continua conosco, em tudo nos ajuda. Assim oramos e agradecemos por fé no nome de nosso Senhor Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, eleitos do Senhor, nós estamos diante de um texto do livro do profeta Daniel, que viveu por volta do ano 550 a.C. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta Daniel, que segundo a revelação que nós temos da Sagrada Escritura, do livro que leva o seu nome,
ele passou por muitas fases em sua vida. Amém? Ele passou por muitas fases. A primeira dela que nos vem a informação foi a mais dolorosa, aquela de que quando a sua terra foi invadida por um exército inimigo enviado pelo Senhor, ele foi separado dos seus familiares e, assim como muitos outros judeus, foi levado para uma terra distante. Ele viu com seus olhos a ruína do templo de Jerusalém, glorioso templo construído por Salomão, que foi derrubado e tocado fogo em tudo que tinha. Daniel presenciou e sentiu a dor de ver os utensílios sagrados do Senhor, que eram utilizados no culto ao Senhor, sendo levado para a Babilônia, sendo levado e colocado na casa de um Deus estranho, como forma de zombaria. Daniel viu muitos de seus irmãos, familiares sendo assassinados. Daniel viu todas essas coisas e muito outras além destas. E como ele era um jovem, e com alguns outros companheiros dele, dotado de uma inteligência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, superior aos outros jovens daquela época, ele foi agraciado de ser levado para morar no palácio do rei Nabucodonosor, para que, devido à sua capacidade para aprender, ele pudesse aprender a língua e os costumes dos caldeus, para, uma vez, depois de ter aprendido, ensinar a vontade do rei da Babilônia para aquele povo dele, que agora estava escravizado em Babilônia. E eu creio que a maioria dos irmãos que são apaixonados pela Bíblia Sagrada já sabem as informações do que se procedeu lá. O tempo passou, Deus abençoou Daniel, porque ele era fiel. Amém? E quando se é fiel, se cumpre aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, do versículo de número 1 ao versículo 15. Qualquer pessoa que for fiel ao Senhor, Deus abençoa ele de onde ele estiver, seja na terra do seu nascimento, seja numa terra estranha. Deus abençoa ele, seja morando em um bairro pobre ou morando dentro de um palácio, porque a bênção de Deus está condicionada à obediência aos seus mandamentos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós conseguimos perceber que a bênção de Deus não está como muitos infelizmente têm ensinado, não é fruto de campanhas de oração, mas sim de uma vida de devoção àquele que vive para sempre, uma vida de obediência aos preceitos do Senhor. Todo aquele que assim viver, se cumprirá aquilo que o Senhor falou ao profeta Samuel. Todos aqueles que honrarem a minha palavra, eu também os honrarei. Bendito seja o nome do Senhor. E Daniel, por ser fiel ao Senhor, mesmo em terra estranha, e tendo talvez muitos motivos para se declarar um rebelde, mas preferiu ser fiel ao Senhor. Aleluia, ele ocupou uma posição política importante na Babilônia. Ele foi, aleluia, um dos homens de confiança do rei Nabucodonosor, porque ele era fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e Deus abençoou. Daniel nunca se corrompeu. Eu vejo a Bíblia Sagrada, nas palavras de Jesus, mostrando para nós que só se corrompe quem quer. Você pode ocupar o cargo e a função que você ocupar. Você será fiel ou infiel de acordo com a sua decisão. E nós temos, aleluia, a indicação de Jesus para conhecer as pessoas que são fiéis. Olhe bem aqui neste microfone, por gentileza. Jesus disse que aquele que for fiel no pouco, também será fiel no muito. Aquele, porém, que no pouco é infiel, no muito também será infiel. Existem muitas pessoas que conversam tantas coisas e que falam tantas coisas para nós, mas as palavras de Jesus não nos deixam ser enganados. Bendito seja o nome do Senhor.
Meus amados irmãos, eu vejo a importância da fidelidade com o Senhor, olhando para a história de Daniel. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, procurando os fiéis na face da terra. Eu creio que Deus está olhando nesta noite para um povo fiel, louvado seja o Senhor. Se isso é verdade, levante a sua mão e glorifique a nome do Senhor. Aleluia. Daniel, por sua fidelidade, aleluia, triunfou naquela terra estranha, no meio dos seus adversários, daqueles que o perseguiam, daqueles que não gostavam dele e que não temiam ao Senhor. Mas Daniel, por sua fidelidade, junto com seus companheiros, fez com que o nome do Deus eterno fosse exaltado, não somente na Babilônia, mas em todos os povos onde a Babilônia dominava naquela época. Porque através da vida de Daniel, o rei dele escreveu um decreto e diz que em todos os reinos da terra, todos reconheçam que o Senhor, o Deus de Daniel, é o Deus dos deuses, e ele livra quando ele quer livrar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Meus amados irmãos, quando eu leio essas palavras, o Espírito do Senhor toma conta de mim para me trazer alegria. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei pela Bíblia Sagrada que o Deus de Daniel é o mesmo Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem poder suficiente para fazer da tua vida a mesma coisa que Ele fez na vida de Daniel. O que precisa para que isso aconteça? Somente que nós sejamos fiéis ao Senhor. Porém, o tempo passou e os dias de glória de Daniel, por hora, ficaram no esquecimento, porque o rei Nabucodonosor, que havia conhecido a Deus através de Daniel, morreu, e o seu neto assumiu o trono no seu lugar. E o neto de Daniel era um homem muito soberbo, era um homem muito presunçoso, e a Bíblia nos revela no livro dos Provérbios de Salomão que a soberba antecede a queda. Por isso, tome cuidado, tenha cuidado por todos os dias da sua vida, para que o diabo não consiga fazer com que você fique soberbo. O que é soberbo, pastor? É aquele sentimento que o mundo instiga para que todo mundo tenha, a tal da confissão positiva. Eu posso, eu consigo, eu sou melhor, eu estou acima da média, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso são sinais claros da soberba. E o diabo, através dos bons oradores, tem implementado isto no pensamento de muitas pessoas. Por quê? Porque o diabo sabe que este é o meio mais fácil de derrubar as pessoas. A confissão positiva, que inclusive é pregada em muitas igrejas, não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Você sabe o que eu encontro na Bíblia Sagrada? Eu encontro Deus dizendo assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu encontro o apóstolo Paulo orando ao Senhor, pedindo a Deus que ele tirasse uma fraqueza que ele tinha, uma debilidade que ele tinha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu encontro Deus dizendo para ele assim: a minha graça te basta. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. E essas são as palavras de Deus. Eu encontro na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, se apresentando para Deus um rapaz chamado Moisés. E Deus diz assim: faz isso, faz aquilo. Isso eu não sei, eu não posso. Mas Deus diz assim: não te preocupa, eu sou o que sou, estarei contigo. Amém? Tu não pode, mas eu posso. Tu não faz, mas eu faço. E todas as vezes, aleluia, que nós olhamos para a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, do começo ao fim, nós vamos encontrar os verdadeiros homens de Deus dizendo que grande é o Senhor da glória e digno de ser adorado. Eu vejo João Batista, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, abrindo o caminho para que Jesus viesse, anunciando a palavra de Deus a multidões, e multidões vindo para se batizar, arrependendo dos seus pecados. João Batista, aleluia, a mensagem de João Batista, o ministério dele chegou ao conhecimento das autoridades daquela época, e eles se preocuparam e mandaram uma turma até ele para questioná-lo. Pergunte a ele quem ele é. E
profeta? És o Cristo? Ele disse: eu não sou o Cristo. Tu és o profeta? Ele disse: eu não sou profeta. E eles ficaram assim. Ele disse assim: então diz alguma coisa. Diga-nos quem tu és, para que a gente possa responder quem nos enviou. E aí ele olhou para eles e disse assim: diga a eles, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia. Acerca de Jesus, ele disse assim: louvado seja o nome do Senhor, dando testemunho dele lá no Jordão. Ele disse assim: esse aí é aquele que o Senhor me disse, aquele que tu vi descer sobre ele a virtude do Espírito Santo, é o meu filho. Aleluia. E João Batista disse assim: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João Batista deu a característica, aleluia, mostrou os traços de um verdadeiro homem de Deus. E Jesus testemunhou que João Batista, Jesus olhou para a multidão e disse assim: dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Aleluia. Quando você se faz pequeno, aleluia, que Deus, aleluia, vê tua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, se quisermos agradar a Deus, temos que andar na contramão do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Longe de nós altivez e soberba. Aleluia. Grande é o Senhor. Daniel era um homem desse, e estava na Babilônia, depois de muitas coisas, de ter passado por muitas sensações maravilhosas, depois de ter visto a glória de Deus. Agora ele estava já com uma certa idade, ele se recolhera, achando que era só esperar os dias da sua morte, porque ele estava velho, cansado. Mas, irmão, aleluia, mesmo os velhos, muitas das vezes no seu dia de fadiga, que são fiéis ao Senhor, que mantêm a fidelidade ao Senhor, ainda verão a glória de Deus. Aqueles idosos que se distanciam de Deus e que preferem estar a hora dessa na frente de uma televisão, assistindo o Fantástico, o Domingão, seja lá o que for, assistindo novela, eles vão infelizmente viver uma vida de tédio. Mas aqueles idosos que se chegam para Deus e que têm uma vida com Deus, eles verão coisas das quais Paulo escreveu, que olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviram e que nunca passou na mente humana. É isso que Deus vai mostrar para aqueles que mesmo na terceira idade, mas permanecem fiéis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque aí fora diz que chegou a terceira idade, acabou-se tudo, mas dentro do caminho do Senhor, mesmo na terceira idade, ainda se vê a glória de Deus, o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem projeto para crianças, jovens e idosos. Bendito seja o nome do Senhor, porque o meu Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Daniel, fiel ao Senhor. E agora o neto de Nabucodonosor faz o que é mal aos olhos do Senhor, em uma festa diante dos seus amigos jovens como ele, porque as festas do mundo dos jovens é assim: um quer ser melhor do que o outro, um quer mostrar mais habilidade do que o outro. E é exatamente neste momento que o diabo aproveita para tirar a vida de muitos deles. Por esses dias morreram 100 e quantos lá na Coreia do Sul? 150 aproximadamente. Jovens, inteligentes, estudiosos, que são filhos, a maioria deles, sabe de quem? De crentes. Porque a Coreia do Sul é um país desenvolvido. E sabe quem abençoou a Coreia do Sul? Foi Deus. Porque depois da guerra em que eles tiveram aquela divisão com a Coreia do Norte, eles ficaram em uma situação muito difícil e começaram a se organizar para buscar o Senhor. Começaram a orar a Deus em grupos, em multidões, e se arrependeram e se voltaram para o Senhor. Certamente que eles ouviram a pregação do Evangelho
louvado seja Deus, aleluia, por todas as suas promessas, e se voltaram para Deus. E o que acontece quando alguém se volta para Deus é que Deus abençoa este lugar, abençoa essa pessoa, abençoa esta nação, e Deus nos abençoou. Mas nós temos, infelizmente, uma fraqueza muito grande, fraqueza que não deveríamos ter, de muitas das vezes baixar a guarda espiritual. Às vezes, quando as coisas estão melhor, a tendência, principalmente da outra geração, é jogar tudo fora. E é o que os jovens da Coreia do Norte estão fazendo, da Coreia do Sul estão fazendo. Estão jogando a vida com Deus fora. Por causa do sucesso, por causa da idade da juventude, estão se entregando para esse tipo de coisa. Como já acontece aqui no Brasil, como já aconteceu em Israel. E quem tem a Bíblia sabe qual é a consequência disso. Não foi diferente na vida desse rapaz que assumiu o trono de Nabucodonosor. Ele queria logo mostrar uma festa, ele queria logo mostrar que ele era o cara. Imagina se ele estivesse aqui, ele era o rei do pancadão nos dias deles. Mas sabe o que acontece, né? Jesus, João Batista disse: a árvore já está com o machado bem na raiz. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Não deu bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Jovem, você é livre para fazer o que você quiser. Você tem a tua vida toda pela frente. E tu pode sair extravasando por aí, entrar no caminho do mundo, mas te lembra que Deus vai te trazer juízo às coisas que tu escolher. Tu pode ser filho de crente, neto de crente, primo de crente, tu pode ser o que tu for, mas se viver uma vida devassa, se deixares o teu Senhor e seguires os teus amigos do mundo, o teu destino será triste. Porque Deus não mudou. Aquele jovem na sua vaidade, vamos fazer festa, vamos variar, vamos beber, não é assim que é a juventude? Não é assim? Não? Eles querem Deus? Não querem nada, é farra, vamos fazer aqui. Quantos não estão numa hora dessa? Machados na copa. Aí ele não se contentou, pega lá os utensílios da casa do Deus de Israel, traz para cá, vamos beber deles. Vamos beber deles hoje, vou mostrar que nós somos caras. Mostra. Aí trouxeram lá, aí começaram a beber, brindar, honrar os deuses estranhos deles. Aí pronto, a mão apareceu na parede, sim ou não? Apareceu escrevendo na parede. Decretou-se o fim deles. A Bíblia diz que quando aquele homem viu a mão escrevendo na parede, ele tremia as pernas e o joelho batia no outro. Acabou-se a sua valentia, a sua soberba. Tarde demais. E a Bíblia diz que foi chamado Daniel. Alguém se lembrou dele, estava velhinho. E a mãe do rei disse assim: tem um homem aqui que servia ao teu avô, e o Espírito de Deus está nele, e ele tem sabedoria para falar o que está escrito aí. Deus é com ele, e fez muitas coisas para ele aqui. Chama ele, vou coroar ele de presente, vou dar tudo para ele. E quando chegou foi aquela promessa: tu é Daniel, tu serviu o meu avô, Deus é contigo. Daniel não queria nem saber de promessa. Olha, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Fica com teus presentes para ti. Fica com teus presentes para ti. Tu quer saber o que está aí? Olha, Deus não se agradou de ti. Deus hoje veio aqui te visitar e tu foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. E sabe o que vai acontecer? Ainda hoje tu vai morrer e o teu reino vai ser dado a outros homens. E assim mesmo aconteceu. Amém? Porque o homem só faz graça com Deus até no dia que Deus assim chegou ao ponto final. Quem controla a vida dos homens é o Altíssimo. Quem tem poder na terra é o Altíssimo. Quem é o homem? O que o homem pensa? O que passa na cabeça do homem investido de poder? Pode fazer tudo? A Bíblia diz que o tempo passou e agora tem um outro rei, o rei Dário. E o rei Dário também vacilou na soberba. O diabo achou meio, viu que ele era vaidoso e chegou lá uns filhos do cão, porque filho do cão tem para todo lado. Chegou lá e disse assim: rapaz, ô rei, vamos fazer um decreto aqui, isso é uma pessoa muito importante, todo
engrandecer o teu nome, que tu merece. Vamos fazer um decreto aqui para, durante 30 dias, ninguém pedir coisa alguma a nenhum Deus, senão para ti. Qualquer um no teu reino que fizer o contrário, deve ser jogado na cova dos leões. Aí o rei, olha rapaz, isso é bom, então, bora lá. Não, o decreto está pronto, só volta para o selar. Selar que é para ninguém revogar, veio. Tchau, carimbo. E aí se encontra o versículo que a gente leu. A Bíblia diz que quando Daniel tomou conhecimento que o decreto tinha sido publicado, o decreto impedindo Daniel de exercer a sua fé, impedindo Daniel de orar ao seu Deus, a Bíblia diz que ele foi para casa, lá para o seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque Salomão, quando ele ficou o templo, e ele estava consagrando o templo, ele disse: Senhor, se o teu povo pecar para ti, porque não há homem que não peque. E aí, se o Senhor levar eles para longe, e eles se lembrar do Senhor, e orar voltado para este lugar, perdoa o teu povo e abençoa o teu povo. Então, Daniel conhecia a palavra de Deus, amém, irmão? Daniel conhecia, até porque por isso que ele era fiel. E é importante conhecer a palavra. Daniel não era alguém sem direção na vida, amém? Então Daniel fazia todos os dias conforme a palavra do Senhor. Você percebe comigo? A Bíblia diz que ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 7 dias por semana, 30 dias, 12 meses. Não? Cadê a campanha de Daniel aqui? Cadê a campanha de Daniel aqui? Não tem campanha. Essa conversa aí de campanha de Daniel é valeu. Daniel tinha o costume de orar todos os dias. Todos os dias. É feriado, Daniel orava. É fim de ano, Daniel orava. É Natal, Daniel orava. É ano novo, Daniel orava. É proclamação da República. Todo dia. Comunhão com Deus é todo dia. Comunhão com Deus deve ser todo dia. Todos os dias nós devemos ter comunhão com Deus. E Daniel tinha o hábito de orar todos os dias, 3 vezes por dia. E ele foi orar. E quando ele estava orando, os inimigos dele já estavam lá com a câmera filmando, né? Pastor, mas não tinha câmera, é só um modo de falar. Aí já estavam lá, né? De botica ligada. Eita, vamos pegar ele hoje. Ah, com certeza, hoje a gente derruba ele, porque ele não vai negar o Deus dele. Ele sabia da fidelidade de Deus, de Daniel ao Senhor. E pronto, Daniel foi orar, sem preocupação nenhuma. A Bíblia diz que ele foi agradecer a Deus, como ele fazia continuamente, e colocar sua vida na mão do Senhor. Amém? E aí, irmão, sabe que os homens correram lá e disse: Ei, tu não publicou um decreto? O decreto está valendo, o decreto está valendo, está valendo. Então, rei, Daniel deu certo, teu amigo ali, está lá orando por ele. Nós temos aqui as fotos. Daniel mas Daniel teu amigo. E agora o que eu vou fazer? Jogar na conta do leões. Não, mas Daniel é meu amigo, não, eu. Decreto não pode ser adorado. Decreto não pode ser adorado. E aí, a Bíblia diz que o rei passou o dia todo preocupado, perturbado, tentando encontrar um meio de livrar Daniel, mas não teve jeito. Amém? Daniel, porém, não teve medo e foi jogado na cova dos leões. Amém? Foi jogado na cova dos leões. Mas todo mundo sabe que ele saiu de lá vivo. Amém? Alguém disse assim: Daniel saiu de lá vivo porque ele tinha cheiro, ele não tinha cheiro de carne. É mentira. Amém? Se ele era carne, como é que ele não tinha cheiro de carne? Daniel saiu de lá vivo porque havia um propósito de Deus de sair de lá vivo. Amém? Porque nós tivemos outros irmãos fiéis a Deus que morreram comidos por leões. Amém, irmão? Então nós não podemos forçando coisa que não existe. É porque Daniel tinha cheiro de jejum e oração. E cheiro de jejum e oração, estava cheio de jejum e oração. Não acontece. Amém? Havia o propósito de Deus. E quando há o propósito de Deus, aquilo que nós falamos, os sonhos nossos, irmão,
eles podem morrer, amém? Outra coisa que fica na área durante muito tempo. Os teus sonhos não podem morrer. Teu sonho, irmão, o teu sonho pode morrer sim, agora de Deus não. Amém? O teu sonho e o meu sonho pode falhar, pode sim. Amém? Agora, o de Deus não falha. Então não tenha medo, porque eu pensava, não conta teu sonho para ninguém, porque José contou o sonho, e seus irmãos, e assim, não, irmão. Mesmo se José não contasse, ia acontecer aquilo. Porque o propósito de Deus era o quê? Amém? Era o meio de José chegar lá no trono. Então, irmão, estou contando teu sonho, deixa de contar. O cara fazendo uma curva, deixa de fazer, o propósito de Deus é se cumprir na tua vida. Eu só tenho uma preocupação. Até uma preocupação não é não falar para o teu irmão. Porque teu irmão é teu inimigo. Teu inimigo é o diabo. É tão ruim quando se fala isso. Não conta teu sonho para ninguém. Aí eu fico batendo assim, não vou contar meu sonho para o meu irmão. Como é que é isso? Esse meu irmão, você quer meu amigo, é meu inimigo. Está repreendido. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Amém? Eu que não falho como vocês também. E o diabo não pode nos dividir, fazendo nós ficar um pouco. O propósito de Deus vai se cumprir. Que o diabo ou não, ele vai se cumprir. O diabo pode fazer marmota, o diabo pode vestir saia, ele pode passar batom, ele pode botar brinco quando ele quiser. Vai se cumprir o propósito de Deus e acabou. Acabou. É só a gente ser fiel. É só você ser fiel. Porque eu percebo na vida, do exemplo da vida de Daniel, que a única preocupação dele era ser fiel ao Senhor. A Bíblia diz que ele soube o decreto. Eita, Daniel, publicar o decreto aí. Todo mundo sabia que Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel publicava o decreto. Que decreto? E a partir de hoje, durante 30 dias, ninguém pode orar, senão ir lá falar com ele. Aí o Daniel disse, rapaz, se enganou, porque meu compromisso com Deus não vou deixar não. Daniel não vai morrer. E aí, quer morto, quer vivo, eu sou do Senhor, não tem problema. Eu não tenho a ver com essa vida aqui, não. A minha vida é do Senhor. Se eu morrer, eu vou logo para perto de Jesus. Assim é o crente de verdade, meu irmão. Assim é o crente quando está firme na fé. Ele está com medo de morrer, não. Eu lembro que eu falei para os irmãos aqui que eu contei um irmão ali doente, e a família dele lá, todo mundo orando, pedindo, chorando. Aí ele começou a rir, eu disse, irmão, aí estão todo mundo orando para mim ficar curado. Eu quero ir embora com Jesus, deixa eu orar. Quer ir com Jesus? Você está entendendo? É a convicção de fé. Não é sentimento de querer morrer por tristeza, não. É a convicção de fé. É diferente. Isso te traz a verdadeira felicidade. Isso te traz paz. Eita, que está tendo guerra nuclear, vamos lançar uma bomba. Glória! Essa bomba vem logo. É logo uma bomba perto de Jesus. Né? O pastor que ficou no lugar de Pedro, depois que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Policarpo, e continuou pregando o Evangelho, a história nos conta, né? A Bíblia, a história nos conta, que ele foi condenado a ser morto lá na arena lá do Coliseu, pelas feras, pelos leões. E aí a história conta que os irmãos começaram a orar, e foi aquele desespero, aquele choro, e ele escreveu uma carta e mandou para todo mundo, irmão, não quero ninguém chorando, se desesperando, se esse é o propósito de Deus, que o nome do Senhor seja glorificado pelo meu martírio, então que seja eu dilacerado pelas feras, e que todo mundo veja para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas irmãos, a história é bonita, a história bíblica é bonita, e agora chega até a pergunta, pastor, e agora? Foi bonito. E o que isso tem a ver com a gente? Porque ler a Bíblia é isso. Você lê, saber o que estava acontecendo lá, como chegou naquela situação, e aí você trazer para o teu dia, como é que isso funciona aqui na minha vida. E isso é a forma correta de se interpretar e ser edificado pela palavra. Agora, como? O que isso tem a ver conosco? Só tudo. Porque foi eleito um presidente para assumir o próximo mandato aqui no Brasil.
Brasil, que a pauta deles, da governabilidade deles, uma das pautas é proibir o exercício da fé. Não, pastor, não é. Ô, meu amado, para que é tanta inocência? Vai fazer uma visitinha na Coreia do Norte. Faz uma visitinha na Coreia do Norte. Tenta orar lá. Tenta lá usar uma Bíblia. Vai na China. Passa um dia na China. Tenta exercer tua fé na China. Vem aqui para a Bolívia. Pega o telefone do missionário que tem aqui da Assembleia de Deus aqui pertinho. Pergunta como é que é lá. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? Mas eles vão trabalhar para isso. Eles vão trabalhar para isso. Para quê? Para que o Estado esteja acima de Deus. Porque o socialismo, ele é isso. O Estado não tem religião. Tem macumba, não é só evangélico não. O negócio não é só evangélico. Não tem para macumbeiro, não tem para feiticeiro, não tem para católico, não tem para ninguém, meu irmão. Porque no socialismo não pode existir religião. A única religião é o Estado. E vocês ouviram na palavra deste que foi eleito, há um tempo atrás, quando ele falou assim: ainda bem que a natureza criou um monstro chamado coronavírus, para que o povo pudesse entender, qual é a palavra deles, que somente o Estado pode prover as necessidades deles. O que ele falou não era apenas o pensamento dele, é o pensamento do regime que ele tem. Que o Estado é o provedor de tudo para as pessoas, e que as pessoas devem depender e obedecer o Estado. E vamos dizer num cenário que isto venha a acontecer, que sejam mudadas as leis, e que seja proibido de fazer o culto. Aí sim, irmão, que eu não acho que vai acontecer, mas eu preciso te preparar para isso. Porque foi cantado aqui nessa noite: não pregue só rosas, pregue os espinhos. Então eu preciso te preparar para o possível cenário de perseguição religiosa. É nesse momento de proibição religiosa, pastor, na China tem algumas igrejas abertas. Tem umas igrejas abertas. Você sabe qual é a igreja que está aberta na China? É aquela que ela aceitou a condição do Estado na forma de adoração. O Estado é que determina como é que é os cultos, o que se pode falar, e aí o camarada pastor lá recebe lá um dinheiro do governo para fazer de acordo com a condição do governo dá. E você sabe que aqui tem pastores que fizeram isso. Pegaram dinheiro aí para compactuar e fica refém. Eles foram lá no gabinete do pastor Joares. Quem lembra aqui do pastor Joares? Quem já viu ele? Do impacto. Eles foram lá no gabinete do pastor Joares e disseram assim: o que o impacto está precisando? O pastor Joares disse: o impacto esse custo aqui é 200 mil reais. Né? Ele disse: por que está faltando aí? Não está faltando ainda tantos mil. Isso foi pronto, a gente vai te dar tudo que está precisando. Já tinha comprado muita gente? O pastor Joares disse assim: não, nós estamos precisando, mas eu não posso aceitar. Você não pode aceitar? Não, não posso, porque eu não compactuo com os ideais de vocês, e eu não vou ser aqui mentiroso. Então, o que vocês pensam é diferente do que eu penso, por isso eu não pego o dinheiro de vocês. Pode levar. Muito obrigado, mas pode levar. Então, cumpriu-se a escritura: veio por um caminho e fugiu por 7. Porque quando o crente é crente, dá o foge por 7. Mas outros se venderam. É fato. Então, se vier a acontecer, meu irmão, se vier a acontecer, você porventura que for morar num país da Europa, que a Europa toda já está falando também nesse contexto, o islamismo está tomando de conta de lá, é proibido falar em Jesus, é proibido levantar a bandeira do Evangelho. Então, meu amado, se acontecer, o que tu tem que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor, se vier a perseguição? Tem que ser igual Daniel, meu irmão. Tem que ser igual Daniel, o quê? Continuar com a comunhão com Deus. Ah, mas o pastor ali se desviou, o irmão se desviou. Nós lamentamos muito porque se desvia, mas nós não somos do que voltamos para trás.
Nós temos é que permanecer para a vida eterna. A nossa morada não é aqui. Então, haja com fé. Venha o que vier, você tem que ficar firme com Jesus. Não deixe o diabo te calar. Não deixe o diabo te impedir de ter comunhão com Deus. O diabo pode tirar a nossa liberdade, mas ele não pode nos tirar a nossa fé. Ele pode tirar a nossa liberdade. Jesus deixou bem claro para nós que o mundo odiou ele e iria odiar nós também. Então, meu amado, não pode viver despreparado. Está tudo bem, mas de repente as coisas acontecem. Amém? O mal ele vem de repente. O mal ele não avisa, estou chegando. Não. É de repente, inesperadamente. Então, se porventura vier de acontecer, você já está sabendo a partir de hoje. Mantenha a sua comunhão com Deus. Agora, manter. O que é que a gente mantém? O que é manter? Manter é continuar com aquilo que a gente já tem. Manter é começar com uma coisa que não se tem. Amém? Se não tem comunhão agora, olha para mim. Se não está aceitando Jesus agora, que a salvação é de graça, que tem liberdade para isso, imagine um cenário de perseguição. Vai aceitar? Não vai. Porque tem gente que pensa assim, eu estou afastado agora, mas quando eu vejo o negócio pegando, eu sei para onde eu vou. Se não está vindo agora que está fácil, vai começar assim aí. Se não está orando agora que está bom, imagine quando tiver difícil. Se não tem comunhão com Deus agora, imagine quando o diabo avançar. Porque você sabe, é bíblico que ele vai avançar. É bíblico que vai chegar a hora. Eu não posso dizer para você, pastor, quando será? Todo mundo pergunta isso, mas a gente não pode não saber isso. Vai chegar uma hora em que o anticristo, o império dele vai tomar de conta da terra toda, em que os homens se venderão, em que todos os políticos farão aliança com ele. Então haverá uma grande aliança das trevas contra todos aqueles que servem ao Senhor. Porque Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: o espírito dele é aquele que se levanta contra tudo que se chama ou que se adora pelo nome de Deus. E ele vai querer ser um Deus na terra. Então vai chegar uma hora que isso vai acontecer. E eu quero que você se lembre das palavras de Jesus, no livro de Lucas, capítulo de número 18. Aquela pergunta que ele fez: quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Será que ainda vai encontrar alguém firme na fé? Irmão, o tanto de crente que tem vacilando, o tanto de crente que tem se aliançando com o mundo, o tanto de crente que tem abandonando sua fé, se escandalizando, dando mau testemunho, é muito, meu irmão. Porque é isso, sinal claro que nós estamos chegando na hora do acerto, que nós estamos chegando na hora da perversão, e eu e você temos que manter nossa comunhão com Deus. Então, meu amado, seja como Daniel, ore todos os dias da tua vida. Hoje não tem culto, mas não tem problema, eu tenho que orar. E comece a levar a tua família para orar contigo. E comece a cada dia, porque se porventura vier a perseguição, o diabo não vai conseguir te afastar do Senhor. Mas o crente que está em cima do muro, ele não vai se decidir para o lado de Deus na hora do perigo, porque ele não vai querer perder sua vida. E o que foi dito nessa noite aqui? Aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, encontrará. Aquele, porém, que livrar a sua vida por causa de Cristo, vai perder. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nosso reino é o celestial. E nós temos que viver aqui, a sua cabeça nos céus, com a mente voltada nos céus. Porque qualquer hora, como diz na carta aos Hebreus, aquele que há de vir virá e não tardará. Bendito seja o nome do Senhor. Qualquer hora a trombeta de Deus vai soar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão ouvir seu nome ser chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer hora esse corpo corruptível vai ser tomado de um corpo incorruptível, na semelhança do corpo do Eterno, e nós seremos levados para junto do Senhor. O teu destino é o céu. Pastor, mas os
Senhor, aleluia, se lembre das palavras do Mestre. E todas as vezes que ele contou as parábolas, ele disse: estejam preparados, estejam preparados. O diabo está enganando muito crente. Tu pode perguntar para um crente desavisado na rua: irmão, o que está esperando da vida de Jesus? Ele vai dizer: quando Jesus voltar. Ele está botando assim para longe. Ele está assim: eita, quando Jesus voltar. Irmão, nos últimos dias. Não, irmão. Esperar Cristo agora. Nós temos que esperar Ele hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, se Ele não voltar hoje, nós esperar amanhã. Aleluia. Se não voltar amanhã, nós esperar depois. Nós vamos esperar todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. É preparado, porque qualquer hora a promessa de Deus vai falar. Você sabe que eu tive o entendimento do Espírito do Senhor, uma coisa nova que eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi o Espírito de Deus falando comigo, e Ele me levou nas palavras de Jesus. Já vou encerrar, mas eu preciso dizer isso, porque Ele me lembra aqui agora. Você se lembra que Jesus disse: estarão dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Estarão dois no caminho, um será tomado e outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Você sabe por que o Senhor me falou a respeito dessas coisas? Porque quando nós falávamos disso, nós falávamos acerca do arrebatamento. Também é uma possibilidade. Mas o Senhor me disse que toma para a eternidade, no caminho do trabalho, no meio da rua, em qualquer lugar, por intermédio da morte. Então, a qualquer hora, nós podemos deitar aqui, eu e minha esposa. A gente deita toda noite junto. Mas possa ser que um dia ela acorde e eu não levante mais. Por quê? Porque foi tomado para o Senhor. Possa ser que nós estejamos no nosso trabalho e de repente a caneta cai, as vendas ficam lá, a gaveta fica pertinho de dinheiro e Jesus nos tomou para a eternidade. Possa ser que a gente esteja dirigindo e de repente vem um avião descontrolado e acerta o nosso carro. Aí não sabe mais lá. Por quê? Porque foi tomado para a eternidade. Irmão, crente não tem medo de morte. A morte não tem poder nenhum sobre nós. Eu só quero dizer para você que você tem que estar preparado. Porque para quem não está preparado, essa hora é terrível. Para quem não está em Cristo, essa morte repentina é terrível. Porque ele está achando, ele está sabendo a palavra, eu vou me reconciliar depois ele me reconcilia, ele conhece, de repente a morte chega. E aí? O crente que morre de repente, beleza, está com Jesus. E aquele que está afastado de Deus? Sofrimento eterno. Então vamos manter nossa comunhão com Deus. Manter diariamente. Você não pode vacilar um dia. Você não pode esfriar na fé um dia, meu irmão. A tua eternidade é que está em xeque. A luta aqui é pela vida eterna que Ele nos deu. Foi por isso que Ele disse, já foi lido nesta noite: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é a coroa, pastor? A vida eterna. Está escrito: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa. Amém? Então vamos manter nossa comunhão com Deus. Coloque sobre os pés em nome de Jesus. Irmãos, perdão. Vocês têm um minutinho, vamos ver a irmã Rosângela cantar. Amém? A irmã Rosângela, meu Senhor, cadê ela? Ela está chegando aqui já. Está chegando aqui em alta velocidade. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui os irmãos que estão nos visitando. O irmão Maílson, a sua companheira, né? É a primeira vez que ela vem, o irmão Maílson é conhecido, mas é a primeira vez. Aleluia, louvado seja Deus. E também o nosso irmão Gonçalo, que está ali. Oh, meu Deus, que alegria recebê-los aqui nesta noite, amém? É um prazer, esta aqui é a casa de Deus, vocês são bem-vindos neste lugar, amém? A nossa oração é que Deus continue abençoando vocês em tudo, em nome de Jesus, amém? Nós vamos louvar o Senhor com a nossa irmã Rosângela e logo em seguida nós damos as considerações finais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está ligado? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Coloque-se de pé. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória dada ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Deus de glória. Aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Senhor dos senhores,
sabendo de crianças vindo aí, né? É isso. Fique à frente em nome de Jesus, eu quero ser moçada. Amém? Tem alguém mais também, porventura tem alguém que quiser receber oração. Amém? Fique à frente, pode ficar bem aqui na frente aqui. Pois é. Pode até utilizar aqui a câmera aqui. Vamos orar aqui por essas famílias, amém? Glória a Deus, é muito bom. Depois da oração, vamos orar aqui por eles, amém? Santo, Deus abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, está no céu, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, te damos graças, Senhor, pela vida destes amados e preciosos que vieram nesta noite para juntamente conosco te adorar, ouvir a tua palavra, meu Deus, está diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, o Senhor que pode todas as coisas, meu Deus,